Olá! Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Stephanie e vou realizar a leitura do conteúdo de ciências do professor Michael Lennon para essa semana. Isótopos. Como já visto em outras videoaulas e nos textos, descobrimos que átomos formam elementos químicos de mesmo número atômico, ou seja, quantidade de prótons que um átomo apresenta. Porém, na natureza, os elementos químicos podem ter átomos com número de massa diferentes, por exemplo, o oxigênio. Seus átomos apresentam 8 prótons. Usando a regra da aula passada, para calcular a massa, usando a fórmula A igual a Z mais N, a massa do oxigênio seria 16 por ter 8 prótons e 8 nêutrons. Mas na natureza, podemos encontrar átomos de oxigênio com 16, 17, 18 de número de massa. Se eles são todos do mesmo elemento, como tem massa diferente? Isso ocorre porque o que determina um elemento químico é seu número de prótons. Porém, o mesmo elemento químico pode ter número de nêutrons diferentes, por isso, o número de massa vai ser diferente. Átomos de um mesmo elemento químico que tem número de massa diferente são chamados de isótopos. Embora alguns isótopos tenham sido produzidos artificialmente, todos os elementos químicos naturais possuem isótopos. Por isso, muitas vezes escrevemos o símbolo de um elemento assim, 12C ou 12C6, ou carbono 12. Isso significa que estamos falando de um isótopo do carbono com número atômico 6 e número de massa 12. Ele é o isótopo mais comum do carbono, mas também podemos encontrar outros isótopos do carbono, como o carbono 13 e o carbono 14. Os isótopos de um mesmo elemento químico possuem as mesmas propriedades químicas, já que essas propriedades dependem do número de prótons do átomo, e não do número de nêutrons. Mas as propriedades físicas são diferentes, pois dependem, em parte, da massa do átomo. Vejamos. O professor anexou, então, uma imagem para vocês observarem. Na primeira, hidrogênio leve ou prótil, tem apenas um próton. Na segunda, hidrogênio pesado ou deutério, tem um próton, um nêutron, um elétron. E na terceira, o professor colocou a imagem que representa o hidrogênio pesado ou trítio. Tem um próton, 2 nêutrons e um elétron. Atividade. Explique o que é um isótopo. Basta você voltar aqui no vídeo da professora que está explicado no conteúdo o que é um isótopo, mas também pode recorrer ao professor Michael Lennon no vídeo que ele postou, que ele explica muito bem. Segunda, isótopos de um mesmo elemento químico possuem as mesmas propriedades químicas e físicas? Mesma coisa, vocês podem recorrer ao vídeo que a professora está mandando e também ao vídeo do professor Michael Lennon. Mas se ainda assim vocês não compreenderam, as respostas também podem ser encontradas no livro de ciências, nas páginas 117 e 118, ok? Se precisarem, estou por aqui. Fiquem em casa e bons estudos!